E de novo aqui em off, doutor falando, não é que aumentou os casos, aumentou o registro de casos de abuso de crianças vulneráveis e cada vez mais novas, né, doutor José? Exato. Também, da mesma forma com relação à mulher, também existe a rede de proteção à criança e ao adolescente. Aqui em Sinop, com os conselhos, conselho tutelar, a vara da infância, a promotoria da infância, também o CREAS, também, todo mundo envolvido nesse sentido de articular. Então, nós estamos hoje no processo de articulação efetivo da criação de fluxogramas, né, para a gente poder melhor atender essa situação. Recentemente houveram 2 eventos fenomenais aqui em Sinop. O primeiro foi feito pelo Ministério Público, né, o Dr. Paulo Prado, procurador de Cuiabá, veio com uma peça-teatro que passou na UNEMAT, com a presença de todas das escolas, né, dos alunos das escolas aqui, uma abordagem super bem feita da questão da violência sexual domiciliar, a violência sexual praticada dentro da família, né? Onde as crianças poderiam entender que se ver como vítimas, né? Se entender que aquele comportamento que está sendo praticado com ela é errado, né? Também nesse mesmo sentido, a Secretaria de Ação Social, o CREAS e outros órgãos fizeram um outro trabalho também nas escolas, com peça-teatro também no Clube dos Idosos, e a conscientização da criança do que é a violência sexual, onde houve um varal de desenhos feito pelas crianças ali, exatamente para detecção, né, para que possa verificar, localizar os casos de crianças que são vítimas de abuso. Então, todo esse trabalho fermentou a sociedade, né, e deu resultado num aumento de denúncias feitas pelas próprias crianças, né? Trabalho com os professores para eles detectarem dentro da sala de aula aquela criança que tem aquela modificação drástica de comportamento por ser vítima de violência, ou violência sexual, ou violência física, ou violência moral, né? Então isso aí propiciou gerou um aumento de casos. Agora dizer, houve um aumento geral? Não, houve um aumento da denunciação. Partindo do pressuposto do seguinte, pelo fato da grande parte desses, eu vou pegar abuso sexual, tá, gente? Que nós tivemos casos notórios aqui agora, semana passada, semana retrasada aqui em Sinop, que a gente até noticiou aqui, mas a gente, como o doutor disse, a gente dá aquela notícia para não dar pano para manga, porque a pessoa já está sofrendo, já é uma coisa difícil, a justiça já tem, e geralmente quando chega uma denúncia já tem a qualificação, né? Não é aquela coisa que vai para uma investigação, essa coisa toda. Quando chega uma denúncia desse caso, a polícia já sabe quem é o autor, né? Já chega a denúncia com o autor e já é qualificado. Então, não é uma coisa investigatória. Passa a investigar, sim, toda a procedência, mas já tem a qualificação do acusado. Partindo do pressuposto do seguinte, doutor, dentro de casa, no seio familiar, é uma coisa que se torna mais difícil até a denúncia, até se fazer essa denúncia. Quer dizer, tá dentro de casa. Nos 3 casos que a gente mexe, que é a violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso, 99% dos casos quem pratica são familiares. Só fazer um paralelo, recentemente um idoso chegou lá, também denuncia pelos vizinhos, que estava sendo vítima de abandono, de maus tratos dentro da própria casa, que era dele, a família tinha entrado lá e se apropriado do rendimento dele, da casa dele, e ainda por cima humilhava e maltratava ele. Quando ele foi ouvido, ele falou, não, é minha filha, eu amo ela, não sei o quê, mas a gente viu que estava ocorrendo isso daí. Mulher, também, vítima de violência, mas é pelo companheiro, com quem ela tem um relacionamento efetivo, emocional, né? E criança também. Como eu estava dizendo antes, no caso de violência sexual contra a criança, quase 100% dos casos são domésticos. Dificilmente, tem casos de coleguinha na escola, de vizinho, né? Ou de uma pessoa que tem acesso, um padrinho, alguém vinculado, que não seja do núcleo familiar. Mas 99% dos casos são do núcleo familiar. Que coisa, né? E, além disso, nós temos lá quem? O irmão, o tio, o pai biológico, o avô. Tem casos que eu vi avô, tio, avô, né?
que convive dentro da família. Mas também o grande volume de casos é de padrastos, ou seja, o indivíduo que não é o pai biológico, mas que convive com a mãe da criança. E como esse é um grande volume de casos, tem esse perfil. E, além disso, existe um agravante ainda. Muitas vezes a mulher ela desconfia, pela mudança de comportamento da criança, ela passa a desconfiar, como foi esse caso, né? A mãe desconfiou em face da mudança de comportamento da criança, mas ela acaba tendo medo de descobrir, ela nem vai atrás para apurar, ou então descobre, tem certeza, mas não denuncia, por não querer perder o companheiro. Né? Recentemente, não sei se vocês estão prestando bastante atenção, depois que esse tema entrou, a gente tem que fazer as pesquisas, né? A gente Sim. tem que ser pesquisando. O que tem de famosos que agora, Adultos, adulto, né? famoso, Famoso. assim, que está relatando os abusos que sofreu na infância. Não sei se vocês acompanharam alguns casos na internet, famosíssimos aí, que vem relatar agora. Aí vem a pergunta, doutor, as pessoas, até mesmo, eu vou pegar, a pessoa, ela chega a uma certa faixa de idade, 13, 14 anos, ela já tem uma linha de raciocínio diferente. Muitas vezes a vergonha da sociedade faz com que essa pré-adolescente ou adolescente, de um modo geral, tanto homem quanto mulher, tá, gente, não denuncie. Existe a hipótese, também a gente fala que no passado, inclusive, a denúncia era vinculada ao interesse da família, né? Mas existe esse receio. Todos esses tipos de crimes, violência doméstica contra a mulher, sexual, abandono, maus tratos contra crianças, adolescentes e os crimes contra idosos. Eu falo assim, ocorre de Mamana a Caducano, ocorre no Vila Juliana e no Mondrian. Tá? Ocorre em todas as faixas sociais, em todas as faixas culturais, tá? Ocorre na pessoa que não tem a formação básica e com aqueles que têm pós-doutorado. Tá? A violência não é vinculada ao conhecimento, à formação escolar, ao nível social, ao patrimonial, etc. Tá? Ocorre em todos os segmentos da sociedade, tá? As classes sociais. Agora, dizer que as pessoas têm, especialmente os crimes sexuais, as pessoas têm medo de se expor para não sofrer com a Vergonha. Com a vergonha que a sociedade venha saber que ela foi vítima desse crime. Recentemente, algum tempo atrás, foi feita a CPI da pedofilia. Inclusive o senador Magno Malta, na época, era o relator da CPI da pedofilia. Um jornalista, aliás, todos, mas especificamente o José Luiz da Atena, da Bandeirantes, entrou muito fortemente nesse caso. Inclusive, o irmão de uma governadora na época foi preso por crime de pedofilia. Tem coisas lá, doutor, que chocou o Brasil. No resumo final, que essa CPI deveria continuar pro resto da vida, né? Nunca deveria terminar, continuar as investigações. A gente chegou a um ponto de analisar aqui qual é o perfil psicológico de um abusador. Por que não pode, gente, uma criança com 4 anos não há apelo sexual nenhum? E naquela CPI tinha crianças recém-nascidas, gente. Vocês não estão entendendo. A coisa era muito mais séria do que a gente está falando. Porque deve ter algum distúrbio, doutor. Não é possível. O senhor que está nessa vara aí, estuda e tem... O que o senhor pode falar dessa situação como um todo? Uma pessoa como essa. Né? Na verdade, essa questão das violências como um todo, eu dou há 10 anos, eu dou aula de criminologia, né? Já lido com essa seara há muito tempo, e esse estudo da origem do delito, ela vem desde 1860, e até hoje não deram uma resposta. Falou, ocorre por causa disso, porque é o ser humano. O que os estudos americanos têm se detectado é o seguinte, que abusadores sexuais geralmente foram vítimas de abuso. É uma situação recorrente. A pessoa foi vítima de abuso na infância, quando se transforma em adulto, acaba sendo abusador também. Tá? Desse crime e outros tipos de crime também. Agora, o que se tem apurado hoje é o seguinte, hoje o combate está se tornando mais efetivo. A necessidade do combate a esse tipo de violência para que se estanque, né? Para que pare. As pessoas não vão ser abusadas, então não vão se tornar abusadores. Não quer dizer que todos os abusadores foram
abusados quando criança, e só abusadores, só quem foi abusado vai se tornar abusador, não é uma regra fatal, mas é uma forma de combater, uma forma de dar combate. E o efetivo e a desmistificar, tratar esse tema com seriedade, como foi feito pela Secretaria de Ação Social, pelo CRES, quebrar os tabus, ir até as escolas, falar, esclarecer, né, para que isso não continue. A nossa preocupação é parar a violência, estancar a violência. Esse caso aí, que foi em evidência, o autor falou que foi só naquele momento onde teve a filmagem. Mentira. A menina falou que tanto ocorria antes que a mãe ficou desconfiada e fez a filmagem. Outros casos que nós temos conhecimento é um caso contínuo, é um caso constante. E o abusador vai se sentindo tranquilo, ele passa a abusar de outras crianças. Ele passa a estender. E tem muito disso Desculpe, Helena, sei que você vai fazer a pergunta. Eu vou dar um exemplo. Eu sou abusado. Aí eu tenho mais 2 irmãos. Eu permito ser abusado para que o abusador não mexa com os outros 2? Tem muito disso também de proteção dos outros irmãos, que a gente já ouviu alguns relatos. É difícil dizer se tem muito, mas eu já vi casos assim. É mais esporádico, mas existe. De tentar assim. Proteger os irmãos. Exato. No caso. Eu já vi casos assim, mas não é rotineiro, não. Gente, assim. Pra vocês terem uma ideia, o doutor estava falando que em Cláudia, recentemente, numa operação, foram 30. Não, na verdade, assim, há alguns anos atrás, 2015, 2016, foi feito um trabalho juntamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário, junto aos professores da rede pública, visando a detecção, a identificação de crianças com perfil de serem vítimas de violência. Violência o quê? Violência física, violência moral, violência psicológica, abandono, né, no caso de maus tratos da criança ali, e também sexual. Com base nessas informações, os professores se aproximaram das crianças com aquele perfil, junto com o Conselho Tutelar de Cláudia, que faz um trabalho maravilhoso lá, sabe? Eu sou fã daquelas pessoas ali, são minhas amigas, eu sou fã delas, né? Possibilitou a detecção, a identificação de vários indivíduos, que geralmente aí não era um caso de parentes, mas de vizinhos, de conhecidos, de padrinhos, né, que abusavam das crianças. Então, gerou mais de 30 procedimentos e mais de 20 prisões num município pequeno, né? Ou seja, se a gente for proporcionalizar isso e um trabalho nesse aspecto em Sinop, a gente vai ter 200 presos. Tá? Não seria importante, então, nesse caso, trazer um projeto como esse? Não, mas esse trabalho está sendo feito. Está sendo feito. Sim, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, o CRES tem feito esse trabalho nesse sentido, que é o que foi feito, que eu falei, que foi feito no Clube dos Idosos, né? O Ministério Público, né? O Ministério Público também está engajado, que trouxe essa peça de teatro que é excelente, deveria ser feito novamente, tá? Isso é uma coisa que tem que ser feito pelo menos uma vez por ano, a cada semestre, tem que ser feito um evento dessa natureza, e é um trabalho contínuo. E também nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação para a gente trabalhar com os professores na identificação das crianças vítimas de violência, ou sexual ou outro tipo de violência. Doutor, vou fazer agora o papel de quem está em casa, que eu acho que deve estar ouvindo a gente e se identificando com o assunto. Até tem uma idade que eu posso denunciar? Eu fui abusada na infância, tem um determinado tempo, eu fui abusada lá aos 10 anos, prescreve. Hoje prescreve 20 anos, 19 anos, como é que fica essa questão? Então, isso aí já é um caso que tem discutido muito, né? Por exemplo, nós tivemos um caso de uma criança que foi vítima de abuso por um tio-avô, tá? Numa reunião, num feriado, numa reunião de família, tá? Nessa situação, outras parentes, outras mulheres, né, que eram tias da vítima, falaram, olha, o tio-avô da vítima e tio delas, quando elas eram crianças, abusou delas. Então, ou seja, esse indivíduo, ele tinha, costumeiramente, né, ele tinha abusado de criança, ele vinha abusando da família, de parentes, há muito tempo. Da família. Ou seja, era um crime que ele praticava com várias parentes. Olha a gravidade da situação, né? Ele abusou sexualmente de várias sobrinhas e agora estava abusando da sobrinha neta, né? No caso da sobrinha neta, ele não foi preso em flagrante, mas nós instauramos o procedimento e ele vai responder por esse crime. Nós ouvimos as tias que tem hoje, tinha lá 25, 28, 30,
e dizendo que quando elas tinham 10 anos, elas tinham sido abusadas. Então, à luz da lei, o que acontece? Os pais são responsáveis pela criança. Se a criança é abusada e os pais não denunciam, em 6 meses a partir da ciência do fato e do conhecimento do autor, perde o direito. Tá? Ele não pode fazer mais. A criança completou 18 anos, ela sabe quem é o autor, se em 6 meses ela não denunciar, ela perde o direito. Fez 18 anos e 6 meses, ela perde o direito também. Só que ela não sabe ela não sabia quem que era a pessoa. Sim, Então, do momento em que ela sabe quem é a pessoa, ela pode denunciar. Tá? Aí do momento de ciência dela, passou 6 meses, ela perde o direito de denunciar. Teve um caso há um tempo atrás que eu tive assim, a menina numa outra cidade, ela foi vítima de violência sexual na infância, na adolescência. Só que ela sabia quem que era a pessoa, mas a pessoa mudou de cidade, ela não sabia o nome, não sabia quem que era. Ela atingiu a maioridade, estava com 20 e poucos anos. Aí um belo dia, tá andando na rua, olhou para aquela pessoa, falou, eu conheço essa pessoa aí. Depois começou a vigiar, ver quem que é, perguntou para quem que é, falou, essa pessoa morava aqui anos atrás, era seu vizinho, não sei o quê, morava perto da sua casa. Ela identificou aquela pessoa como sendo autor do abuso dela mais de 10 anos atrás. Então, ela iniciou o prazo prescricional para ela. Tinha 6 meses para denunciar. Aí, nesse momento, ela denunciou e o indivíduo está respondendo pelo crime. Mas tem como provar? Não. Não tem prova. Mas pelo menos não vai tem responder. prova. Não tem prova, né? Aí é problema do judiciário, né? A função é apurar. O caminho se vai responder como vai ser essa punição, se vai ser punição, não é nossa carga. Doutor, 927, para a gente fechar, qual é o conselho que o senhor deixa para uma mulher que está sendo agredida ou de várias maneiras? Não precisa ser só agressão física. 2 minutinhos e também para as crianças, de modo geral. Eu vou falar só que nós não falamos sobre a questão de idoso, só rapidinho. Assim, os crimes básicos contra idoso é a apropriação de bens, rendimentos e maus tratos. Né? A pessoa vai lá e se apropria do bem, da casa do idoso. Da aposentadoria. Teve um caso aqui, um senhor estava na casa lá, a família pegou ele lá, botou no quartinho lá no fundo, podre, sem cama, sabe, comendo restos, né? Dono da casa, pai, né? E se apoderou da casa. Ou então chega lá e se apropria dos bens, né, do rendimento, vai lá e faz um empréstimo na pensão do velhinho lá, e ele recebia 1.000, passa a receber 200, porque um parente vai lá e faz um empréstimo de 5.000 reais no consignado e se apodera desse dinheiro. Então, o desvio do rendimento, né? Então, se alguém souber desses tipos de comportamento, além de maus tratos, humilhação, né, contra o idoso, pode denunciar. Qual o telefone? O 3531 pode ser no 97. O 97 é padrão. O 97 é padrão, tá? É mais fácil. 197. Porque é 24 horas. No questão, o que nós podemos falar é que hoje, nós já falamos bastante, que existem as redes de proteção, existe muita gente engajada nesse tipo de trabalho para que a violência se estanque. Nós não vamos atender 100%, nós não vamos impedir a ocorrência de 100% dos casos, vai sempre existir esse tipo de violência, mas nós tensionamos fazer um trabalho de conscientização com as famílias, nas escolas, com os professores, para evitar as crianças não se deixem ser vitimalizadas, porque as famílias inibam esse tipo de comportamento, né? E o que a gente pode falar é que o Estado que eu falo não a polícia, mas todos os órgãos públicos, a pessoa está com problema, vá na Secretaria de Ação Social, vá no CREAS, através da Secretaria de Saúde também, que toda máquina estatal está vinculada, está empenhada no sentido de dar proteção, tá? E nós estamos ali na Rua das Caviunas, 1956, perto do Clube dos Idosos, perto do Hospital Regional, ali à disposição. Plantão lá não tem, o plantão é unificado aqui, mesmo que nós não temos gente para botar 2 plantões, 3 plantões na cidade. Mas o plantão aqui na Rua das Acácias, 1933, em frente ao Banco da Amazônia, ele atende todos os casos, sábados, domingos, à noite e finais de semana. E aí depois a delegacia assume. Exatamente, aí encaminha para a gente dá mandamento, tá? Então, existe um atendimento contínuo no município de Sinop, nos órgãos públicos. Havendo dúvidas, nós estamos à disposição de todos, assim eu me coloco à disposição e todos os delegados também, todas as equipes engajadas no sentido de dar esse tipo de atendimento. Obrigado, doutor, pela presença, parabéns pelo trabalho,
E a gente fica muito feliz com a delegacia da mulher, da criança e do idoso. Eu tenho 2 relatos aqui que chegou via WhatsApp. É muito difícil você assumir, mas nesse caso aqui, só pediu assim, não identifique, a gente não vai identificar. Bom dia aqui, quero fazer um relato, mas não quero que me identifique. Aos 10 anos, eu fui abusada por um tio, que tinha toda a confiança da minha família e todo o meu carinho. Abusou de mim. Graças a Deus e ao meu medo, não se repetiu, não ocorreu novamente. Mas nunca contei a ninguém, somente a psicóloga em uma faculdade que faz um atendimento à comunidade. Essa situação hoje interfere no meu relacionamento, tanto que meu marido me abandonou, porque não consigo me livrar desse trauma. Ou seja, você vai carregar pro resto da vida. Eu tenho um outro relato. Esse é bem mais curto. Diz o seguinte: eu fui abusada quando era criança, sofri muito e sofro porque acho que vai acontecer com os meus netos. Tenho muito medo e muita raiva desse tipo de gente. É um trauma que você vai carregar para o resto da sua vida, né? Algumas pessoas não conseguem simplesmente superar isso, né, doutor? Não conseguem se livrar desse trauma. Hoje nós temos o CREAS, que faz um trabalho excepcional em Sinop aqui, a Tatiana e a equipe, tanto parabéns. Nós temos a parceria com a FACIP também, que nos auxilia bastante. Então existe um acompanhamento psicológico, mas não vai ser 100%, não vai repor, vai integralizar a integridade psicológica da pessoa. Então o que você tem que fazer é um trabalho evitando isso daí. Como se faz isso daí? Orientando, ajudando as escolas na identificação de crianças que possam estar sendo vítimas dessa situação e esclarecendo a sociedade, as famílias, as mães, especialmente as mães, né? Tem que ter a consciência da sua obrigação. Os clubes de serviço, a sociedade como um todo tem que zelar pelas crianças e pelos frágeis, né? Vulnerável. Por que é vulnerável? Vulnerável porque está à mercê da vulnerabilidade. Ele pode ser vítima não tem proteção. E não tem proteção. Né? E é importante a denúncia porque pode ocasionar com outras pessoas. A sua denúncia pode evitar que outras pessoas também sejam violadas. Com certeza. A gente falou da menina, mas também isso acontece com os meninos, de um modo geral. Sim, porque é mais frequente com as meninas, mas isso também não acontece deixa. muito frequentemente com os meninos também. 9h33, obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado mesmo pela disponibilidade do tempo. A gente sabe que o senhor atende Cláudia, atende aqui, então a correria é grande. Obrigado, tá? Estamos à disposição sempre, as delegacias todas estão de portas abertas.